TVC Esporte. Apoio Panificadora Santos, na Rua Monte Bonete, bairro Monte Alegre, em Camboriú. Hoje é dia de participação aqui do Adilson Cardoso, que vem trazer atualizações sobre o futebol. Seja bem-vindo, Adilson. Muito bom dia, Dai. Ótima segunda-feira para você de casa que nos acompanha aqui na TVC Panorama e, é claro, no TVC Esporte, todas as segundas e quintas-feiras. Vamos começando então pelo Campeonato Brasileiro da Série A e vamos chegar até o Campeonato Catarinense, porque tem jogo decisivo hoje à noite, 20 horas, no Gigantão das Avenidas, onde o Camboriú joga podemos dizer, o jogo da vida, né? Porque está aí, precisa da vitória para prosseguir na competição. Começando pelo Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Criciúma, que é o time da Fábio Ismani, se deu bem lá na Serra Gaúcha, no estádio do Juventude, acabou vencendo o Juventude por 2-1, um jogão de bola. Já já você vai ver os gols dessa partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro, desfilando os times catarinenses, onde tivemos a derrota da Chapecoense no Couto Pereira. Esse jogo foi no sábado, perdeu para o Curitiba por 1-0. Também tivemos pela Série B do Campeonato Brasileiro o Brusque. Novamente, mais uma derrota, o Brusque, que é um sério candidato a cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Daí perdeu para o Guarani no Brinco de Ouro por 1-0. A equipe que também jogou pela Série C foi o Figueirense. Se deu bem, hein, no Orlando Scapelli. O Figueirense, que está na Série C do Campeonato Brasileiro, venceu a equipe do Remo por 1-0, placar mínimo. O Figueirense, que precisa de mais vitórias aí para se encaixar e tentar um acesso à Série B do Brasileirão. Vamos falar agora sobre os gols, né? Que eu falei que iríamos passar os gols da equipe do jogo, né? Do Criciúma, da vitória do Criciúma na Serra Gaúcha por 2-1 frente à equipe do Juventude pela Série A do Brasileirão. Para você agora. Aí está o ataque do Criciúma, né? Bolassi que, meu Deus, é o craque da equipe. 2 gols de Bolassi, venceu a equipe do Criciúma, que deu uma respirada, é o 12º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, e isso é muito bom para o Tigre. Temos também mais um gol aí, replay do gol do Bolassi, que vem despontando. Aí é o craque da equipe do Criciúma. Daí realmente a torcida carvoeira está feliz da vida, porque o Criciúma vem de 2 vitórias, né? Venceu o seu jogo passado e também venceu agora 2 golaços de Bolassi na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o empate da equipe do Juventude, né? Que foi marcado pelo Iuama, marcou também. Ainda os gols saíram todos no segundo tempo. Esse foi o gol de empate do Juventude, lá da Serra Gaúcha. Esse jogo foi no estádio Jacone, né? O estádio do Juventude. E uma bela vitória aí da equipe do Criciúma, vencendo aí a sua partida. Aí mais uma vez o replay do gol do Juventude e fechando o placar, mais um gol do Bolassi, que estava inspirado de cabeça, o cruzamento na pequena área, fundo da rede, fechando o placar. 2 para a equipe do Criciúma, 1 para a equipe do Juventude. Repito que o Criciúma avançou aí na classificação. É o 12º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora vamos falar de Campeonato Catarinense da Série B, porque tivemos o jogo na outra chave, onde tem Juventus e Jaraguá e Tubarão. O Juventus ontem jogou em Tubarão o seu segundo jogo e empatou. Com esse empate, o Juventus é o classificado para as semifinais, vai jogar com o Caravaggio. E agora o jogo que interessa é hoje à noite, no Gigantão das Avenidas, tem Camboriú e Carlos Renault. Tá aí o primeiro jogo na quinta-feira aqui no estádio Robertão, em Camboriú. O Camboriú perdeu por 1-0 para a equipe do Carlos Renault. Para o Camboriú passar, precisa devolver esse placar para ir para os pênaltis ou vencer sem penalidades por 2-0, 2 gols de diferença, classifica o Cambura hoje à noite, um jogão importante ali no Gigantão das Avenidas frente à equipe do Carlos Renault. Ou seja, só a vitória interessa, é um jogo difícil, mas também dá para ganhar, porque como é
no estádio do Marcílio, o campo é neutro, não é do Carlos Renault e nem do Camboriú, apesar do mando de campo ser do Carlos Renault. Um jogão de bola hoje à noite. E para fechar, as informações do Abute Monte Alegre, que está nesse momento lá na cidade de Paranaguá, no Paraná, disputando o Brasileiro de Futsal, mas tivemos alegrias. No final de semana, o Abute Monte Alegre com o Chitão foi campeão da Super Copa América de Futsal. Campeão, gente. É uma competição importantíssima, tá aí na tela os meninos do Abute, parabéns. E também disputaram em Caçador os Jogos Abertos, ficaram em terceiro colocado na classificação geral, onde reúne 228 equipes do estado, e o Abute de Camboriú ficou em terceiro lugar nessa competição. Parabéns aos meninos, não é? Adilson, muito obrigada pela sua participação e parabéns aí ao pessoal do Abute Monte Alegre, que sempre está participando aí de vários campeonatos, várias rodadas e está sempre com vitória, né? Sempre em evidência. Voltamos na quinta-feira com mais informações do esporte para você. E agora nós vamos saber como fica o tempo para hoje. Na segunda-feira, a chuva associada à frente fria ganha força nas regiões entre os planaltos e o litoral. O risco é baixo a moderado para ocorrências associadas à chuva intensa e os temporais isolados. Da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Guerra. Saul Carvalho, seja muito bem-vindo ao TVC News. Ótima segunda-feira para você. Para você também, Dai Rosa, para quem está em casa também, uma excelente segunda-feira. Final de semana bastante movimentado na área política. Estava acompanhando aqui a sua entrevista com a pré-candidata prefeita pelo PSD, agora junto oficialmente com o MDB, compondo na segunda posição, a posição de pré-candidato a vice com o Nilson Probst. Inclusive, a convenção do MDB era uma das grandes expectativas do final de semana, porque havia ali, em torno de todas as negociações, a probabilidade, a possibilidade de uma intervenção que não seria só estadual, mas sim nacional. E foram muitas as ligações que aconteceram, inclusive para o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, para intervir aqui nos resultados de Balneário Camboriú, para que não acontecesse o fechamento que ocorreu, PSD e MDB. MDB, que é um partido tradicional, um dos maiores partidos do estado de Santa Catarina, e agora com essa composição a situação fica um tanto quanto complicada para muitos que poderão estar na majoritária. Queria dizer para vocês que foi falado muito sobre a questão ética na política. Essas ingerências, essas interferências, de fato, os próprios políticos não aceitam e condenam. Porque quando um diretório estadual ele faz alguma ingerência no diretório municipal, ele está tirando autoridade e originalidade dos líderes locais. Então realmente é um negócio que é muito chato, mas aconteceu a tentativa e em tudo isso Nilson Probst acabou saindo bastante fortalecido, porque ele agora entra numa convenção como apenas o presidente do MDB e ao final dessa convenção ele é o cara que será provavelmente, já está certo que vai ser o vice na chapa da Juliana, uma vez sendo vencedores, pode ser o vice-prefeito da cidade. Em contrapartida, nós temos o PL do Peter Lee Grando, que não tem ainda, não foi escolhido ainda uma pessoa para ser vice. Tem duas possibilidades. E essas duas possibilidades giram em torno dos nomes da Cristina Barrichello, que foi a secretária de Inclusão Social do município de Balneário Camboriú até bem pouco tempo, e também o David Labarrica, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores. Essas são as configurações que vão acontecendo, mas nós temos outros nomes. Temos o nome do Claudir Maciel, temos ainda a Marisa, do PT. São nomes que estão ainda no circuito
E ainda, claro, temos outros dois nomes que são os caras, um proponente dessa CPI da EMASA, que foi o vereador, que é o vereador André Meirinho, e também o Lucas Gotardo do Novo. Todos estes ainda na configuração dos dias finais podem estar inseridos. É isso que a gente vai acompanhar de hoje para frente, Day Rosa, o que vai acontecer com esses outros nomes que ainda não foram oficializados nas suas devidas chapas e também em futuras composições que podem acontecer, inclusive, de hoje para amanhã. Fique ligado aqui, porque nós trazemos a informação e os detalhes que vão fazer parte do cenário político local. Lembrando que nós falamos aqui que o Ari Souza seria o presidente do Podemos, ele deve ser anunciado nos próximos dias. Uma boa tarde, bom início de semana, mesmo com o tempo assim, do jeito que está. Muito obrigada, Saul, pela sua participação. Uma ótima tarde, uma ótima semana para você. E assim nós encerramos a edição de hoje do TVC News. Uma ótima segunda-feira para você. Amanhã a gente se encontra aqui novamente a partir do meio-dia.